excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor, está no ar. Chegou nosso horário, gente, para a gente aprender um pouco mais sobre algum assunto relacionado, é claro, à nossa saúde. E hoje, gente, é o dia, vamos lá, do otorrinolaringologista. Uma data para a gente conhecer melhor e reconhecer também a importância destes profissionais que cuidam da saúde dos nossos ouvidos, do nariz, da garganta, do pescoço e também da laringe. Hoje a gente vai falar sobre questões relacionadas a alergias, resfriados, mas também sobre apneia do sono e perda, gente, auditiva. Questões que esses profissionais cuidam de forma tão carinhosa na nossa saúde. É o dia da gente homenageá-los. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já compartilhe o nosso link de transmissão. Isso você consegue fazer também através do nosso aplicativo Hit Play. Aproveito para te convidar a baixar o nosso aplicativo, caso você ainda não tenha, para você ter a Hit TV na palma da sua mão. Perdeu o nosso programa, um Consulta ao Doutor, um Vejam Só, aproveite e no seu horário, no seu momento, você consegue assistir. Baixe de forma fácil, rápida e também gratuita. E olha só, pessoal, vamos aproveitar esse momento. Essa consulta também foi marcada para você. Ao invés de você correr lá no Google, tirar as suas dúvidas, aproveite este momento para trazer o seu relato, trazer o seu questionamento. DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, @Consulta ao Doutor Hit TV. Caso você ainda não nos siga, não perca a oportunidade. A gente adora fazer conteúdo por lá, trazer a consulta após o consulta, sabe como é? E a gente também adora interagir. Então você consegue, é claro, encaminhar para a gente a sua mensagem por lá também. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Excelente tarde para você também. E essa enquete, pessoal, está lá no Instagram, nos nossos stories, aguardando pela sua participação. Se existisse um ranking de reclamações do nariz, do ouvido, garganta, qual estaria, na sua opinião, em primeiro lugar? Nariz, o campeão do congestionamento. Se esse é o seu caso, essa é a alternativa que você deve clicar. Ouvido, líder em ruídos indesejados. Garganta, recordista de inflamações. Ou olfato, desaparecido em ação. Clica lá na alternativa que a gente vai debater um pouco sobre isso. Qual que é a importância, gente, desses profissionais, é claro, na nossa vida, cuidando da nossa saúde. Como eu disse ali na interação com o Kleber Werneck no jornal, é só quando a gente perde de fato é que a gente passa a dar valor. Ou só quando está doendo, incomodando, que a gente passa a dar valor. Portanto, entra lá e participa. E, gente, terça-feira é o dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para aprender um pouco mais a respeito dos nossos direitos, não é verdade? É o dia que a gente recebe o Dr. Leonardo Girundi. Vamos ao quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui com você, na sua companhia, para tratar de quê? Você já sabe, você me conhece. Nós, quando esclarecemos aqui, é porque nós estamos tratando do seu direito. Esse quadro é sensacional. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou te responder aqui. Olha aqui, ó, já temos uma dúvida aqui que foi também encaminhada pelo WhatsApp. Você já tem o nosso WhatsApp? 11 3337 5886. 11 3337 5886. E também pode mandar pelo nosso e-mail, que é o seudiriito@hittv.com.br. Olha que dúvida interessante que chegou. Boa tarde, sou a Vilânia de Araucária, lá no Paraná. Olha que coisa boa, lá do outro lado. Doutor, tenho uma dúvida. Estou me separando e temos 2 caminhões financiados. Como fica a situação no caso de divórcio? Olha que dúvida interessante. Por que ela é interessante? Porque financiamento muda completamente. Nós já sabemos que existem 3 regimes de bens para aqueles que são casados. O regime de comunhão universal, quando os bens de antes do casamento, depois do casamento se comunicam, quer dizer, todos os bens são de todos. O de comunhão
parcial, quando os bens só após o casamento que se comunicam ou são divididos, e o de separação total, que aqueles bens não se comunicam. Os bens de um ficam só para um, os bens do outro ficam só para o outro, no caso do divórcio. Então aqui nós não sabemos qual que é o regime, não nos contaram aqui qual o regime de bens. Mas tem esse aspecto interessante do caminhão financiado. Quando o bem é financiado, ele está na sua posse indireta, ou melhor, posse direta, mas a posse indireta é normalmente do banco. Então depende do tipo de financiamento. Existe, por exemplo, leasing, que é como se fosse um aluguel. Se você para de pagar, o bem é tomado e você muitas vezes ainda tem um débito. Então o bem não é seu. Se o bem não é seu, isso vale para o caminhão das telespectadores, mas também valeria, por exemplo, para a sua casa. Se está financiado, o bem é do banco, até que você quite o financiamento. O que normalmente é feito é que o que já foi pago do valor pode ser dividido entre os dois, tá? E é normalmente também definida a obrigação de quem vai manter a obrigação de pagar daí para frente. Então, nestes casos, é comum que você faça um acordo para definir. Olha, nós pagamos 20 mil do débito. Então, desses 20 mil, você me dá 10 mil e fica com o restante e continua pagando? É uma possibilidade. Ou, se chegar para o juiz, é possível também determinar essa situação. Lembrando que quando você sai da sua casa, existe a separação de fato. E quando é feita essa separação de fato, todos os pagamentos daí para frente são de crédito só de um dos cônjuges. Então, se teve a separação de fato e só um começou a pagar daí para frente, muitas vezes fica ali 2 anos, 3 anos até a sentença, esse valor pode ser pedido em benefício somente daquele que está pagando, ok? Não é simples, mas é possível. Lembrando que aqui nós tratamos do seu direito. Se você tem dúvida, faça como a nossa telespectadora. Manda sua dúvida, sua pergunta, que nós vamos te responder. Aproveite e me siga lá também no Instagram, no @LeonardoGirundi. Até breve. Tchau, tchau. Seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Como o doutor mesmo disse, não é simples, mas é possível a gente aprender com todas essas orientações. Mais uma vez, doutor Leonardo Girundi, muito obrigada aí por essa aula que você deu aqui pra gente. E agora, então, para a gente homenagear, conhecer e aprender mais sobre a importância desse profissional, vamos agora conhecer quem são os otorrinolaringologistas que estão participando aqui do Consulta ao Doutor nessa data tão importante. Na tela. Então vamos lá, começando pelo doutor Marcel Menon, otorrinolaringologista. Com 15 anos de formação, é especialista em rinologia, com foco nas doenças dos seios da face e distúrbios do olfato. Atua no diagnóstico e tratamento de condições respiratórias com sólida experiência clínica. Aponta como desafio a realidade do serviço público, marcada por limitações estruturais que impactam diretamente a qualidade do atendimento à população. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre Paula Lisiero, otorrinolaringologista especialista em rinoplastia. Com 5 anos de atuação, escolheu a profissão pela paixão em cuidar de pessoas e transformar vidas. Especializou-se em otorrinolaringologista e rinoplastia, integrando saúde estética com técnica precisa e abordagem humanizada. Entre os desafios da área está desmistificar a rinoplastia e orientar pacientes diante de expectativas irreais. Doutores, sejam bem-vindos e parabéns, é claro, nessa data tão importante que é o Dia do Otorrinolaringologista. Muito obrigado, Dani. Obrigada, Dani, pelo convite. Doutora, eu vou começar por você, pelas mulheres. Gostaria que você começasse contando pra gente um pouco como que se deu a sua escolha, né? Tanto por ser otorrino, como por essa especialização em rinoplastia. Então, eu conheci a otorrino no meio da faculdade, porque era uma área muito intensa. Tinha tanto a parte ambulatorial, com consultas, quanto cirurgias. Então, eu fiz um estágio extracurricular na época, na área de otorrino, e vi que era esse caminho que eu queria seguir. Então, já tem bastante tempo. Isso começou lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E depois da minha formação em otorrino, eu percebi também que a parte que eu mais gostava de estudar e de me dedicar era a área do nariz e principalmente a área estética, né? Que a gente consegue melhorar tanto a respiração, que é uma queixa muito comum e muito importante dos pacientes, a obstrução nasal, mas junto a isso aliar as modificações e a melhoria estética do nariz, que a gente consegue oferecer isso tudo dentro da mesma cirurgia.
Quando você recebe um pedido, né, de uma rinoplastia, ele geralmente parte de uma necessidade funcional e aí o paciente aproveita que ele já está partindo então para uma cirurgia para tratar uma coisinha aqui, uma coisinha ali em termos de estética, ou é o contrário? Eu vou com um desejo de melhorar, é claro, a aparência do meu nariz e aproveito para resolver alguma funcionalidade que esteja pendente. É uma boa pergunta e na maioria dos casos os pacientes chegam com a queixa funcional, né? Então eles estão incomodados com a obstrução nasal e a maioria já sabe, já tem em mente que o momento ideal para você corrigir uma queixa estética do nariz é quando você vai fazer a cirurgia funcional também, que a gente consegue unir isso tudo no mesmo procedimento. Então, aquele paciente que já se incomoda com o dorso do nariz ou com a ponta, acha que a ponta é mais batatinha ou tem uma ponta mais caída e já tem aquele desejo de mudar, ele percebe que ele consegue unir isso tudo e ter tanto a melhora funcional quanto a estética no mesmo tempo. E agora você, doutor, conta pra gente se você foi escolhido ou foi você quem escolheu a otorrinolaringologia com essa especialidade em rinologia. Um pouco dos dois, eu acho, Dani. Eu, na verdade, venho de uma família de médicos, né? Tá. Então, meu avô, tios, até meus primos, minha esposa, a minha irmã. Então, assim, desde pequeno é aquela exposição contínua, desde almoço de domingo, você sair para jantar num restaurante, tá todo mundo só falando de medicina, encontrar paciente Ou alguém no tem que restaurante. correr porque foi chamado para uma emergência. Exatamente. Então, assim, primeiro que acaba sendo um exemplo e um orgulho, né? Sim, você vê os seus familiares sendo abordados por pessoas que estão gratas por terem sido ajudadas por ela, né, no consultório, e você acaba querendo ficar parecido, né? Então, acho que isso, sem dúvida, foi um estímulo muito grande por eu decidir pela medicina. E a otorrinolaringologia, especificamente, a minha mãe e o meu avô aposentado já, eles eram a minha mãe ainda está nativa, mas meu avô era otorrinolaringologista, mas meu pai é ginecologista, tem oftalmologista, então todas as áreas eram possíveis. E eu acho que isso que a Paula falou é bem pertinente em relação ao otorrino, que é uma especialidade muito completa, né? O termo mesmo, otorrinolaringologia, se refere a nariz, ouvido e garganta, mas assim, o espectro de doenças e a interface com outras especialidades é gigante, né? Então, a medicina do sono, como você mencionou, o olfato e a relação disso com neurologia, por exemplo, é muito importante. A estética, que a Paula vai mencionar, a alergia. Distúrbios gastroesofágicos também. Exatamente, distúrbios gastroesofágicos. E não só isso, né? Você atende criança, atende adulto, atende idoso, você tem consultório, você opera, você faz pesquisa, que é uma coisa que pessoalmente eu gosto muito. Então, é uma especialidade que não me limitava e eu gostava muito desse aspecto específico e, sem dúvida nenhuma, foi uma decisão muito boa que eu tomei ali no momento de prestar residência. Que bacana, gente. Muito bom, né? A gente conhecer um pouquinho da história e das escolhas de cada um. Até para quem já fez a sua ou para quem esteja pensando em fazer, também acaba se inspirando um pouco no caminho, né? No percurso de cada um. Eu estava vendo aqui nas minhas pesquisas e o otorrino, né, está entre a terceira especialidade mais procurada na residência médica. E eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês veem isso, né? Porque até pouco tempo atrás era uma especialidade não muito valorizada, né? Mas isso tem mudado um pouco e crescido ainda mais. Por que vocês acham? O que vocês atribuem a isso? Em alguns hospitais, a otorrino chegou a ser a especialidade mais concorrida esse ano. Você chegou a ver, Marcel? Olha que interessante, E eu acredito gente. que foi isso que o Marcel falou mesmo. É uma especialidade tão abrangente que as pessoas começaram a perceber, né? Os novos médicos, os recém-formados, estão vendo o quanto a otorrinolaringologia é capaz de abranger e essas diferentes áreas acabam atraindo cada vez mais pessoas. Além disso também, a quantidade de vagas para a otorrinolaringologia é mais limitada quando a gente vai comparar, por exemplo, a pediatria, a cirurgia geral, né? São menos serviços que têm uma estrutura para oferecer um serviço de residência. Então, eu acho que isso também acaba contribuindo nessa questão de oferta e demanda, né? Isso faz com que a concorrência seja maior, mas sem dúvida é isso, cada vez mais a otorrino tá crescendo, digamos assim, né, para tratar doenças que não são só o ouvido, nariz e garganta, como o nome sugere, entendeu?
Queria que você explicasse para a gente, né, o que é exatamente a rinologia. Rinologia é a subespecialidade dentro da otorrinolaringologia que trata principalmente as doenças funcionais do nariz. Tá. Então, desde rinite alérgica, uma rinocinusite, que são doenças mais inflamatórias, até um desvio de septo, por exemplo, questões mais agudas também, né? Então, o próprio COVID, uma rinocinusite aguda que tenha ou não que tomar um antibiótico, mas até outras áreas também, né? Então, por exemplo, uma neurocirurgia atualmente, principalmente as cirurgias dessa região da base do crânio, que a gente chama, que tem algumas estruturas como a glândula hipófise, é muito mais fácil de se acessar essa estrutura do nosso cérebro através do nariz, sem a necessidade de fazer qualquer tipo de incisão e ter que abrir literalmente a cabeça da pessoa. É muito mais fácil operar pelo nariz do que abrindo o crânio da pessoa. Então, a cirurgia de base de crânio, que sempre vai ser uma cirurgia multidisciplinar, sempre vai ter um otorrino junto com um neurocirurgião, também é uma sub-área dentro da rinologia, porque a gente precisa abrir espaço dentro do nariz para poder chegar a essa região que é a base do crânio. Olha que interessante. Dessa parte aí, confesso que eu não sabia, não tinha muito conhecimento. E aí, doutora, muitas pessoas associam a rinoplastia apenas à estética, mas tem muitas questões que podem vir a ser trabalhadas para melhoria funcional, né? Como a gente estava comentando na outra questão que eu trouxe para você. Exatamente. O que a gente vê é que existe a rinoplastia funcional e a rinoplastia estética, e elas também podem ser associadas. Então, tem um paciente que não tem uma queixa estética, ele está satisfeito com a aparência do nariz, mas é aquele paciente que quando inspira, né, mais fundo, ele puxa o ar de uma maneira mais funda, o nariz colaba, ele fecha, ele sente uma obstrução. Então, esse paciente, ele é candidato a uma rinoplastia funcional. Agora, aquele paciente que se incomoda com a aparência do nariz, é o candidato à rinoplastia estética, que é o que vai mudar de fato a estética do nariz. E quando a gente pensa nessa questão, né, da estética, como que você equilibra, né, a expectativa e a realidade daquele paciente? Isso é um ponto muito importante antes da cirurgia, porque essa expectativa ela tem que estar muito bem alinhada para que o paciente entenda os resultados que são possíveis através da cirurgia. Então, tem paciente que chega com foto de alguma celebridade e fala, doutora, quero ficar assim, quero ficar parecida com essa pessoa. E a gente tem que ver que são características muito diferentes, né? Tanto o formato do rosto, o formato dos olhos, a característica da pele. Então, isso tudo tem que ser estudado antes para que a gente consiga alinhar a expectativa dele para que ele fique satisfeito, né, com o resultado que é possível através da cirurgia. E eu confesso, gente, que eu já conheci pessoas que tinham um desejo enorme de um nariz XPTO, que tinha que ser mais fininho, mais arrebitado, mais isso, mais aquilo. Chegou a montar, assim, um PDF e levou para o profissional ou a profissional que estava ali cuidando, né, dessa pessoa. Falou, eu quero mais assim, mais assado. E as fotos, pessoal, era só de celebridades, né? Por isso que eu questiono isso, porque realmente quando a gente pensa em, eu desejo fazer uma cirurgia estética, é muito difícil. Você precisa levar em consideração o seu rosto, né? Eu imagino que seja muito difícil colocar isso na cabeça. O que é possível fazer com o seu nariz, o que vai ficar melhor no seu rosto, vai ficar mais de acordo para você. Mais harmônico. Exato. É um nariz feito para cada pessoa, não existe uma forma de bolo. Perfeito. Vamos para a participação da nossa audiência. Participação na tela, pergunta na tela. Vamos lá, primeira interação anônima. Muito obrigada, viu, por encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato. Boa tarde para você também. Vivo tendo crises de sinusite, tenho muita alergia a medicamentos. Então, eu não posso ficar tomando remédio toda vez que essa crise ataca. O que posso fazer para evitar essas crises de sinusite? E aí, doutor? Olha, tem muitos aspectos dentro dessa pergunta dela. E eu acho que a resposta mais fácil é procure um otorrinolaringologista. Porque dentro desse relato dela tem muitas coisas que podem acontecer. Talvez ela não tenha uma sinusite, ela só tenha uma rinite alérgica super intensa que exacerba muito e aí ela vai ter que tratar essa alergia dela. Talvez, de fato, sejam sinusites. E nem toda sinusite, nem toda exacerbação de sinusite precisa necessariamente de tomar um antibiótico, que é uma coisa que a população já faz essa
associação direta, né? Tô com sinusite, tenho que tomar, se eu não tomar antibiótico, eu não vou melhorar. E dentro disso, além disso, tem uma outra possibilidade, é que ela tem uma rinocinusite crônica, né? Então, não é que ela está bem a maioria dos dias da parte da sinusite e ela tem exacerbações. Ela já tem um quadro inflamatório crônico e que em algumas situações ela piora ainda mais. E tem um tipo específico de rinocinusite que tem pólipos nasais, que é como se fossem umas bexiguinhas dentro do nariz, que tem uma associação grande a doenças atópicas, né? A asma, a dermatite atópica também, que quando ela toma determinados tipos de medicação podem piorar o nariz, que aí vai ser um outro tratamento. Então, assim, tem uma série de componentes nessa pergunta e que acho que a resposta mais fácil é procurar um especialista para, antes de mais nada, fazer um diagnóstico correto, porque esse é um outro grande problema da rinologia. Um dos grandes inimigos nossos, né, são os vasoconstritores, que é aquela medicaçãozinha que você pinga no nariz que dá aquele alívio maravilhoso. Só que aquilo acaba mascarando uma doença de base. E ele, de fato, vai proporcionar um alívio maravilhoso ali naquelas 2, 3 horas, só que ele tem uma série de problemas também. Dependência. Primeiro lugar, ele é um tipo de uma medicação vasoativa, que nem a adrenalina, por exemplo, que a gente usa para parada cardíaca. Então, se você usar essa medicação por longo prazo, isso pode dar pressão alta, pode aumentar a chance de ter infarto e de ter derrame. Mas, acima de tudo, porque ele pode causar essa dependência da medicação, né? A pessoa mascara, causa aquele alívio no nariz, ela vai dormir, dá 2, 3 horas já entope tudo de novo, pinga de novo, então ela só fica bem utilizando a medicação. Então, muito mais importante do que fazer uma paliação, né, de resolver esse seu nariz entupido por alguns minutos, é fazer um diagnóstico para você fazer um tratamento medicamentoso ou cirúrgico de uma forma adequada, para você não ter que ficar utilizando tanto assim essas outras medicações que estão agindo só na consequência do problema e não na causa. Então já fica aí essa orientação do doutor, porque realmente, né, a gente sempre busca, principalmente quando o quadro é crônico, quando a gente sofre ali por um longo período, alguma alternativa que pode vir a aliviar, a facilitar. Isso que você falou desses dilatadores é um alerta muito importante, que eu imagino que quem sofre em algum momento deve ter recorrido a isso. E a gente sempre busca uma inalação. Uma inalação acho que deve ser o melhor dos caminhos que pode vir a te ajudar diante de uma crise, mas só. E quem vai vir a te orientar é quem vai, de fato, descobrir e diagnosticar o que você tem. Mas muito obrigada, viu, pela sua participação. Julgo, viu, Dani? Porque, sim, assim, é uma situação difícil. que é muito ruim. A pessoa fica com o nariz entupido, não sente cheiro, fica com dor de cabeça, secreção, mau cheiro, entendeu? A pessoa quer um alívio, mas é importante a gente diagnosticar ao invés de ficar só utilizando essas medicações que não vão ajudar ela a longo prazo. Para fazer o tratamento certo, inclusive, gente, porque acaba até interferindo no sono. Muito. Com certeza. As pessoas não conseguem dormir. Tem gente que fica com o remedinho do lado da cama, né, Marcelo? Pois pra poder usar durante a noite. Já vira Acorda de rotina. madrugada. Antes de dormir, até quando não tá entupido, já pinga para não entupir, não dar problema à noite. Exato, gente. Então, melhor ir até um especialista que vai fazer o diagnóstico certinho e um tratamento individualizado focado na sua queixa. Mas muito obrigada, é claro, pela sua participação. Gostaria até de aproveitar essa participação da nossa audiência para você trazer para a gente uma explicação. Rinite, sinusite, muitas vezes tem questões alérgicas por trás ou não. Então, quais são os tipos e como identificar e diagnosticar, né? Por qual caminho correr? Quais são os exames também importantes? Pois é, rinite e rinocinusite são doenças diferentes, mas que têm muitos sintomas em comum. Os famosos ites. Pois é, e às vezes não é tão fácil assim de fazer um diagnóstico e o otorrino, sem dúvida nenhuma, vai ser o especialista mais capacitado para conseguir te orientar. Quando a gente fala em rinites crônicas, a grande maior parte dela é a rinite alérgica, né? Que está associada à exposição ambiental, alguma coisa que você tem essa exposição no ambiente e que por algum motivo você tem essa sensibilização a essa partícula. Então, pelo de animais, pelo de cachorro, de gato, né? Poeira, ácaros,
fungos, né? Então, fungo que junta em local que tem a parede muito úmida, ou num travesseiro, num lençol, numa roupa de cama que fica guardada muito tempo, né? Então, cada pessoa tem um tipo de alergia específica e aí o tratamento vai ser direcionado para o alérgeno. Na verdade, no começo a gente faz um tratamento geral, mas se acaba se tornando crise, né? uma coisa refratária, você pode chegar até o ponto de fazer um tratamento que chama imunoterapia, né? Que popularmente se fala vacina de alergia, que aí é uma coisa bem específica para o componente, para o alérgeno ao qual você tem alergia. Quando a gente fala de sinusite, aí sinusite se refere a uma série de doenças que são colocadas debaixo desse único guarda-chuva chamado sinusite, mas que tem causas e tratamentos totalmente diferentes. Às vezes pode ser infeccioso, às vezes é por uma questão anatômica, então tem que fazer uma investigação muito bem focada, porque assim como a causa é diferente, o tratamento também vai ser diferente. Às vezes é cirúrgico, às vezes a gente precisa de um tratamento clínico, né? Agora, para todas as situações, e acho que para todas as doenças do nariz, lavagem nasal sempre vai ser uma coisa que a gente sempre vai recomendar. Exatamente. Bacana. Doutor, explica pra gente, um paciente que bate ali no seu consultório, quer fazer uma rinoplastia, mas ele tem uma rinite que sempre ataca, algum problema crônico, uma sinusite também que sempre aparece. Isso é avaliado? Isso precisa levar em consideração? Sim, a gente sempre avalia as queixas respiratórias antes da cirurgia estética do nariz também. Então, antes da gente fazer uma rinoplastia, uma septoplastia, a gente faz um exame de imagem, que é a tomografia dos seios da face, para avaliar tanto o septo nasal quanto as conchas, que o pessoal conhece como carne esponjosa, e também para ver os seios da face, que são acometidos por esses diversos tipos de sinusite que o Marcel falou. Até por isso que dá aquela dor de cabeça, né? Que muitas pessoas, aquela dor frontal, né? Isso, que existe um seio frontal aqui que é responsável por essa dor na face. E a gente faz essa avaliação antes da cirurgia. A maior parte dos casos de sinusite, eles têm um tratamento clínico, né, Marcel? A gente, então, faz essa avaliação. Nos casos em que existe indicação, a gente trata a sinusite antes da cirurgia. Nos casos em que isso persiste, a gente consegue também corrigir, né, fazer o tratamento cirúrgico da sinusite durante a rinoplastia. Então, a gente consegue trazer essa melhoria funcional durante a cirurgia estética também. Olha que bacana. E se estiver na crise, é importante tratar antes. Tratar antes, para a gente não chegar com a infecção ativa na cirurgia. E um ponto importante de salientar, de lembrar as pessoas, é que a cirurgia estética, ela traz a melhora respiratória, porque a gente consegue corrigir tanto o desvio de septo, quanto o aumento da carne esponjosa, que são os cornetos. Então, além de ter a melhoria estética, que é o que o paciente busca muitas vezes, ele vai sair respirando melhor também. Olha ali, gente, que importante. É 2 em 1, né? É o combo. É o combo. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora é o Cícero, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cícero, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde para você também. Tenho 69 anos e ronco muito. Minha esposa reclama bastante e diz que o barulho é muito alto. Isso pode ser algum problema de saúde? Vamos ajudar o Cícero. Com certeza pode. E a grande questão aqui é a gente entender o que é o ronco e, pior do que isso, o que é a apneia do sono, né? O ronco acontece por conta de um estreitamento que a gente tem na nossa via aérea na altura da nossa orofaringe, do nosso pescoço. Então, quando a gente vai dormir, existe um relaxamento de toda a musculatura do nosso pescoço, do nosso ombro, que faz com que a passagem do ar sofra um estreitamento, tá? O que é o ronco? Quando esse estreitamento causa uma reverberação. É como se a gente pegasse uma bexiga e fizesse, né? Agora, pior do que o ronco, que basicamente causa barulho e está incomodando a sua esposa, Cícero, é a apneia do sono, que é quando esse estreitamento é tão importante que ele fecha totalmente a sua via aérea. Desse jeito, não chega oxigênio no seu pulmão, diminui a quantidade de oxigênio no seu sangue, seu cérebro percebe e você acaba acordando sufocado, né? Reestabelece a patência da sua via aérea e é por isso que você não morre sufocado durante a noite. Qual que é o grande problema da apneia do sono? O problema é que, em primeiro lugar, se você não consegue relaxar, você também não consegue aprofundar a fase do sono, que são as fases que a gente relaxa, que a gente tem uma recuperação, né, de todos os tecidos do nosso corpo, e é o que acaba
acaba causando cansaço, sonolência, irritabilidade durante o dia. Mas acima disso, a apneia do sono também pode trazer uma série de outras doenças, uma série de repercussão. Então, pressão alta, diabetes, até alguns tipos de câncer podem estar associados à pessoa ter apneia. Então, assim, eu fortemente te recomendo que você procure um otorrinolaringologista que provavelmente vai sugerir que você faça um exame chamado polissonografia, que serve para monitorizar e saber o que está acontecendo, por que você está roncando, qual é a gravidade do seu ronco, se é só ronco ou se você tem apneia. E juntando a polissonografia ao seu exame físico, certamente o otorrinolaringologista vai direcionar o melhor tratamento para que você não tenha e a sua esposa também não tenha mais todas essas repercussões. E para quem está gostando deste Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. E para você que chegou agora, neste exato momento, hoje, gente, é o dia do otorrinolaringologista e estamos, é claro, falando sobre essa profissão que é tão importante, que cuida da nossa saúde, gente, da saúde do nosso nariz, dos nossos ouvidos e também da nossa garganta, o que é importantíssimo. Portanto, se você lembrou de alguém a quem essa consulta seja necessária, estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, site www.hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Sei que já está ali na palma da sua mão, é só compartilhar o link de transmissão, combinado? Te lembro que você também tem a possibilidade de participar e interagir aqui com os nossos doutores, portanto, encaminhe a sua dúvida ou seu relato, DDD 11 3337 5886. Você consegue encaminhar também a sua dúvida, o seu questionamento pelo nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Por lá, te lembro, tem uma enquete que aguarda pela sua participação. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Lembrando, a enquete está em seus minutos finais. Se existisse, então, um ranking de reclamações do nariz, do ouvido, da garganta, qual estaria em primeiro lugar na sua vida? Nariz, campeão do congestionamento. Ouvido, líder em ruídos indesejados. Garganta, recordista de inflamações. Ou olfato, o desaparecido em ação. Clica lá na alternativa. E a gente agradece, é claro, a sua participação. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar o doutor Marcel Menon, otorrinolaringologista, e a doutora Paula Liziero, também ela é especialista em rinoplastia. Aproveito para agradecer essa aula que vocês estão dando aqui para a gente, claro, tirando todas as dúvidas da nossa audiência. Muito obrigada. Fomos para o intervalo com a pergunta do telespectador Cícero, que questionou sobre ronco, apneia do sono. E eu queria aproveitar o gancho, da sua pergunta, Cícero, para a gente falar um pouquinho sobre as alternativas de tratamento, Porque a gente tem um aparelhinho ali que é chamado CPAP, que é muito conhecido, muito divulgado, mas existem ali desafios também para você encontrar e pressurizar ele da forma correta. Então, eu gostaria dessas orientações de vocês, doutores. Então, o que a gente observa, o CPAP, ele é o tratamento padrão ouro. O que é isso? É o melhor tratamento que a gente tem para a síndrome de apneia do sono. Mas realmente existem alguns desafios na sua adaptação. Não é todo paciente que consegue se adaptar e dormir com o aparelho a noite inteira. Eu gosto de explicar para os pacientes que usar o CPAP é como tratar uma hipertensão, tratar a pressão alta. Não é que você vai usar o CPAP um período de tempo e ele vai curar a sua apneia. Você precisa continuar usando o CPAP para manter esse tratamento da apneia. É como se fosse para o resto da vida. É para o resto da vida, tá? E os pacientes que se adaptam a ele conseguem perceber uma melhora muito importante na qualidade do sono. Mas apesar dele ser o melhor tratamento, o padrão ouro, existem outras alternativas para a gente tratar o ronco e a apneia. E uma delas é a alternativa cirúrgica. Existe uma cirurgia que é voltada para o tratamento do ronco e da apneia, que é chamada de, muitas vezes, uvulopalatofaringoplastia, que a gente consegue remover as ameixas. Vou pedir para você repetir. Mais um trava-língua da otorrinolaringologia. Falei, já que eu falei tantas vezes otorrinolaringologista, eu te dou a honra de falar mais uma vez esse nome difícil. Uvulopalatofaringoplastia, que é uma cirurgia
que a gente faz na garganta, como o Marcel explicou, é a região mais importante quando a gente está falando de ronco e apneia. Então, nós conseguimos aumentar o espaço aéreo ali naquela região para diminuir o ronco, diminuir o colabamento, né, que é o fechamento dessa região durante o sono, para permitir a passagem de ar. Então, a cirurgia nasal e a cirurgia da garganta, ela é uma alternativa no tratamento do ronco e da apneia do sono. E como que, por exemplo, funciona esse processo de recuperação? É desafiador ou não? Quando nós falamos na cirurgia da garganta, ela é um pouco mais desafiadora no quesito de pós-operatório, né, Marcel? Sim. É um pouco mais dolorosa, mas cerca de 1 semana, 10 dias, o paciente já está recuperado para voltar ao trabalho. Tá. Agora, uma coisa importante que eu acho, bater na tecla novamente da questão do diagnóstico, né? O CPAP, ele é excelente, ele resolve, mas nem sempre ele é fundamental, né? Então, assim, ele vai super bem para um quadro grave, um quadro moderado, né? Agora, a gente tem que identificar as causas. Por que esse paciente está tendo uma apneia do sono? Se ele tem uma amígdala super grande, um paciente jovem, por que eu vou deixar ele num CPAP para o resto da vida? Porque, como a Paula falou, não é um tratamento, né? Você vai ter que utilizar ele para sempre. Se ele tem uma amígdala grande que eu posso ir lá fazer uma cirurgia e remover, tá tudo bem, tá resolvido, né? Da mesma forma, a cirurgia, nem todo paciente ele tem essa indicação cirúrgica. A gente precisa ver se ele tem condições anatômicas que a gente acredita que fazer a cirurgia vai trazer o benefício para ele. Questão da obesidade, por exemplo. A obesidade é a principal causa de apneia do sono. Então, a gente sempre tem que endereçar também, caso o paciente tenha um sobrepeso, caso ele tenha obesidade, a importância de se perder peso concomitante a qualquer um que seja o tratamento que a gente vai instituir para o paciente. Então, não existe essa receita de bolo no sentido de tem apneia do sono, usa o CPAP e está resolvido. Tem que fazer um diagnóstico para ver qual que é a melhor alternativa, qual que faz mais sentido, prós e contras de uma alternativa em relação à outra, para que a decisão final seja tomada em conjunto pelo médico e também pelo paciente dentro das opções que ele vai ter para fazer esse tratamento. E que bacana que você falou sobre isso, essa questão do sobrepeso, né? Porque a gente tem visto, inclusive, o uso das canetinhas emagrecedoras para tratar pacientes com apneia do sono. É verdade, ela acabou de ser liberada para essa indicação também. Então, de fato, acho que isso corrobora com o que eu falei, né? Com a obesidade sendo a principal causa de apneia do sono e muitas vezes só perdendo peso, a apneia já está resolvida sem precisar fazer outras coisas. Maravilha. Vamos então para mais perguntinha e participação da nossa audiência na tela. Agora quem participa, Gilberto Almeida, aqui de São Paulo. Gilberto, seja mais uma vez bem-vindo. Boa tarde para você também. No verão tenho sangramento no nariz sempre que começo a suar ou que eu faço esforço. Isso não acontece no inverno. O que pode estar causando isso? Conseguimos ajudar o Gilberto? O nariz, ele é muito vascularizado, né? Então ele é rico em vasos sanguíneos. No período mais quente existe uma vasodilatação, então esses vasos eles ficam mais expostos e é mais fácil que ocorram sangramentos. Então o que ele diz que principalmente quando ele está suado, né? Então está mais exposto ao calor, ou quando faz esforço físico, que é quando a gente tem um aumento da pressão sanguínea e aí também é mais fácil de ocorrer um extravasamento através desses vasos sanguíneos. O que é importante nesses casos é umidificar a cavidade nasal, então fazer lavagem nasal é um dos passos, vai sim ajudar. Mas caso isso persista ao longo do tempo, é importante procurar um médico, procurar um otorrinolaringologista para que a gente possa avaliar se é necessário algum tipo de cauterização nasal. Perfeito. E assim, o nariz sangra por algum motivo, então a gente precisa ver outras coisas associadas a tudo isso que a Paula falou, né? Então assim, se a pessoa cutuca muito o nariz, se ela soa muito o nariz, isso é um trauma em uma região que é extremamente fininha, que é a mucosa do nariz, e que o vaso pode arrebentar, né? Se está sendo uma questão muito recorrente, por exemplo, a gente precisa fazer outras investigações também de coisas que podem aumentar o risco de sangramento. Então, se a pessoa tiver a pressão muito alta, aumenta a chance dela ter um sangramento. Então, imagina, por exemplo, um encanamento que a pressão dentro desse cano está tão alta que ele explode e começa a sangrar. Por mais que eu coloque reboco, né, que eu corrija esse encanamento, se a pressão continuar alta, ele vai persistir sangrando nesse ponto ou em algum outro ponto. Se ela tiver alguma doença de coagulação, por exemplo, uma dificuldade da coagulação do sangue, também é uma outra alteração.
outras alterações nasais. Então, se tiver um desvio de septo, uma rinite alérgica que aumente ainda mais essa vasodilatação que a Paula mencionou associada ao calor, também são condições que aumentam o risco, aumentam a chance dessa pessoa ter a epistaxe, né, que é o nome do sangramento nasal recorrente. Que bacana, muito obrigada, viu, Gilberto, pela sua participação. Espero que as orientações dos doutores te ajudem aí a você buscar o caminho ideal, que com certeza é bater lá, ó, na porta de um médico para ele conseguir te ajudar a diagnosticar e trazer o tratamento. Muito obrigada, William Amaral. Boa tarde para você também. Gilberto, muito obrigada pela sua participação. Agora, então, voltando aqui para o nosso bate-papo, gostaria de falar um pouco sobre os distúrbios que afetam o nosso olfato. Porque a gente viu até na interação com o Redação HIT a informação de que as pessoas que, por exemplo, perderam o olfato parcial ou totalmente desde a pandemia, desde que pegaram o Covid, 33% delas, né, continuam nessa situação. Então, eu queria um pouco entender quais são os distúrbios que afetam o nosso olfato, doutor. Tem vários. Com certeza. Esse é um tema que eu gosto muito, tá? É o tema do meu pós-doutorado, é a minha linha de pesquisa também. Então, assim, tem muitas coisas que podem causar alteração do olfato. Eu acho que o que está mais em moda por conta da pandemia é o Covid-19, né? Mas também é importante a gente entender que nem toda a perda de olfato pós-viral foi por causa do vírus SARS-CoV-2. Perda de olfato pós-infecções virais sempre aconteceram e continuam acontecendo. Então, uma pessoa que tenha um resfriado, uma gripe por influenza, por rinovírus, por adenovírus, também podem ter perda de olfato. Então, não se assuste também se você ficar gripado, perder o olfato, fizer um teste de Covid e ele vier negativo. É perfeitamente possível que sejam alguns outros vírus. Mas também tem outras causas, né? Então, uma pessoa que sofreu um acidente, que teve um trauma, bateu a cabeça, ela pode ter uma secção, né, dos nervos do nervo olfatório e perder o olfato, né? Algumas outras doenças, até doenças neurológicas, então doença de Parkinson, doença de Alzheimer, principalmente o Parkinson, na grande maioria dos pacientes, antes dele ter sintomas motores de tremor, ele tem uma perda de olfato, né? Então, tumores também podem causar, tem também coisas congênitas, que a criança já nasce sem o bulbo olfatório, que é uma região do nervo olfatório que ela não se desenvolve ao longo do crescimento fetal, e essa é uma criança que não vai sentir olfato nenhum. Então, além das rinossinusites, né, que talvez sejam, junto com as causas virais, sejam as causas mais comuns. Então, a pessoa com o nariz todo inflamado, também a partícula odorífera não consegue entrar por dentro do nariz e chegar ali no lugar onde a gente consegue sentir cheiro. Tá vendo, gente? Essa é mais uma questão que os otorrinolaringologistas se debruçam para tentar ali nos ajudar. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Agora, quem participa, Nilva Reis de Goiânia. Seja bem-vinda, Nilva. Muito obrigada pela sua participação. Meu irmão de 62 anos teve perda súbita da audição em um ouvido. Ele usa aparelho auditivo, mas continua com um zumbido e sofre muito, principalmente em lugares barulhentos. Existe chance de recuperar a audição ou pelo menos melhorar esse zumbido? Quer fazer? Quer que eu faça, Paula? Tá. Perda também, acho que essa é uma outra pergunta super rica, porque pode ser um monte de coisa, né? Em ele já estando utilizando, né, o aparelho auditivo, eu parto do princípio que ele já fez uma audiometria e já diagnosticou que ele tem algum problema na percepção auditiva. Então, uma coisa que poderia causar uma perda súbita é, por exemplo, uma cera que entope o ouvido, que você vai lá, remove, que está resolvido, mas acredito que não seja o caso desse paciente. Quando a gente tem uma perda unilateral súbita, existem algumas coisas que podem estar acontecendo. A mais comum de todas é que ele tenha tido uma infecção viral, né, que a gente chama de surdez súbita no nervo auditivo, e que aí a tendência é que haja uma recuperação se ele fizer um tratamento adequado. Agora, é importante também a gente descartar outras causas, né? Então, até um tumor no nervo auditivo também é possível que ele cause uma perda auditiva só de um lado e não do outro. Então, depende muito do diagnóstico para eu conseguir te responder essa pergunta de qual é o prognóstico de recuperação da audição do seu irmão. Mas, a depender da causa, é possível sim e tem coisas para a gente fazer para ele melhorar.
E vamos então para mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos então para a pergunta agora, gente, do Carlos Henrique. Carlos Henrique fala de Sorocaba, interior aqui de São Paulo. Boa tarde para você também, Carlos. Tenho sinusite desde a adolescência. Quando ataca, eu sinto uma pressão muito forte no rosto e atrás dos olhos. Parece que a minha cabeça vai explodir. Já tomei vários antibióticos, mas sempre volta. E aí, doutora? Como o Marcel falou, sinusite é um diagnóstico muito abrangente, então a gente precisa entender qual tipo de sinusite esse paciente tem e se ela tem sido tratada de maneira adequada nesses últimos tempos. Então ele disse que já tomou diversos antibióticos. Será que foram os antibióticos corretos? Será que eles foram administrados no período de tempo devido para tratar um quadro de sinusite? Então, se ele tem quadros repetidos, acredito que nesse momento ele também precisa passar com um especialista para que seja realizado um diagnóstico adequado para a gente entender qual tipo de sinusite, se de fato é uma sinusite primeiro, e depois qual tipo de sinusite ele tem. Será que existe algum pólipo nessa cavidade nasal, nos seios da face? Será que é uma sinusite fúngica? Então, para isso a gente vai precisar primeiro de um exame de imagem para entender, conhecer esses seios da face e aí sim poder indicar o tratamento correto, que pode ser sim, mais uma vez, um novo antibiótico, né, no período correto, ou até mesmo uma cirurgia. Perfeito. Agora, tem um outro aspecto interessante também de sinusite que a gente vê muito no dia a dia, que é o paciente que já chega no seu consultório falando, tô com sinusite, tô com dor de cabeça, tô com sinusite. Afinal de contas, doutor, a gente sabe o que a gente tem, a gente corre lá, faz a nossa pesquisa. Porque, de fato, a rinocinusite, principalmente a rinocinusite aguda, ela pode causar dor de cabeça. Agora, tem muitas vezes que a pessoa tem essa dor de cabeça, principalmente se ela não tiver nenhum sintoma no nariz, a gente faz um exame complementar, uma endoscopia nasal, uma tomografia e vê que o seio tá lindo, maravilhoso, não tem nada de secreção lá dentro. E aí, isso vai ser uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça de origem neurológica, que pode ser uma enxaqueca, pode ser alguma outra cefaleia e também pode justificar, por exemplo, ele está tomando um monte de antibiótico para tratar sinusite, mas que na verdade o que ele tem é uma cefaleia neurológica, né? De alguma outra causa. Tá fazendo um tratamento para uma doença, sendo que o que ele tem é uma outra coisa, né? Uma possibilidade também que precisa ser investigada. Por isso que, Carlos, então, o mais importante você ter em mente, consulte um otorrino, faça ali a sua investigação para você ter o diagnóstico, poder fazer o tratamento certinho. Leve esse questionamento, já tomei medicamento, não funcionou, vamos entender, né? Caso não seja essa porta, bata em outra também, para você conseguir fechar bonitinho esse diagnóstico. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E agora, então, vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Se existisse ali um ranking de reclamações, nariz, ouvido, garganta, qual que estaria em primeiro lugar? E a alternativa mais votada, o povo fala, gente. 47% dos votos, garganta, recordista de inflamações. Em segundo lugar, 36% ouvido, líder em ruídos indesejados. Olfato desaparecido em ação e o nariz, o campeão de congestionamento. Eu me surpreendi com o nariz lá embaixo, viu? Eu também. Mas eu gostaria da avaliação de vocês e para mostrar, inclusive, a importância, né? Porque olha quantas questões envolve ali, quanto que a gente sofre no dia a dia e graças a vocês a gente consegue, é claro, orientação e o caminho para tratar essas questões. Mas gostaria da consideração de vocês com relação ao resultado dessa enquete. Pois é, olha, me surpreendeu. Por outro lado, acho que as alternativas foram muito bem colocadas e essas explicaçõezinhas também. E no final das contas, cada um desses itens tem alguns aspectos muito prevalentes no nosso consultório. Então, rinite alérgica e a criança com o nariz entupido tem muito. A parte do ouvido, do zumbido, mas principalmente de tontura, tem muito. Garganta inflamada, se a gente for juntar em garganta todas as crianças que têm amidalites ou que ficam com faringites, com gripados, resfriado. e também com adultos que têm refluxo, com aquela sensação de pigarro, de bola na garganta, também tá lá em cima. Então, pensando nesse sentido, eu espero que o garganta esteja ali em primeiro mesmo. E o olfato, né, que é justamente que a gente acabou discutindo pouco, mas que é um sentido que
ele é subvalorizado, né? Então, se você perde a visão, você perde a audição do dia para a noite, é um negócio que você vai para o hospital naquela hora mesmo que você acha que você vai morrer. Tem alguma Agora, o coisa olfato a gente até convive. Eu não sinto muito Agora, cheiro. o olfato você perde, eu tô gripado, eu vou tomar um remedinho, depois eu procuro o médico e assim vai, porque não é uma coisa que vai te trazer um impacto imediato. Mas depois, com o passar do tempo, que você perde de fato o olfato, que você não tem o prazer de se alimentar direito, a mãe que está amamentando, que não sente o cheirinho do filho, segurança, né? Então a pessoa começa a colocar a panela do arroz, o arroz queima, vai trocar o gás vaza, causa incêndio em casa, né? Exatamente. Então o olfato ele tem uma importância muito grande na nossa qualidade de vida. Muito grande e, como você mesmo trouxe, subjugado. Doutores, gostaria demais de agradecer a presença de vocês, uma aula que vocês trouxeram aqui pra gente hoje e homenageá-los, né? Um feliz dia do otorrino. Muito obrigada, pessoal. Uma excelente tarde para vocês. Depois a gente vai passar ali, já passou aqui na tela, os contatos dos nossos doutores para que quem queira conhecer, obviamente, um pouco mais do trabalho deles, é só acessar. Muito obrigada, um excelente restinho de tarde e até mais, gente. Até amanhã na nossa próxima consulta.